Eu nunca me perdoei por aquele verão. Não pela ingenuidade de uma garota de 20 anos, mas pela vaidade tola de ter acreditado que o meu valor poderia ser medido pela beleza de uma mentira. O dia em que cheguei à mansão Vespúcio foi o dia em que o luxo me deu as boas-vindas e a tragédia me abraçou. Nunca imaginei que o pior dia da minha vida me traria a maior lição. O pior dia ainda estava por vir, mas a lição era inevitável. Eu me chamo Ana, 20 anos, recém-chegada do interior, trazendo na mala apenas a esperança, e diziam um rosto que parecia esculpido. Em minha realidade, beleza era um fardo, não uma vantagem. Meu sonho era simples: trabalhar, mandar dinheiro para casa e, quem sabe, cursar uma faculdade. A mansão Vespúcio, onde comecei como empregada doméstica, era um monumento à opulência. Mármore italiano em todos os cômodos, jardins que pareciam ter sido penteados e lustres que ameaçavam o céu com seu peso. Era a casa de Lúcia e Ronaldo. Lúcia era o sol de inverno. 55 anos de elegância fria, com cabelos prateados perfeitamente arrumados e olhos azuis que analisavam cada fio de poeira. Ela era a força motriz por trás de um império de cosméticos. Uma mulher que havia construído o seu mundo com aço e ambição. Ronaldo 36 era o sol de verão. Deslumbrante, bronzeado, com um sorriso que parecia ter sido projetado para causar estragos. Ele era a peça decorativa, o troféu. Eu o via ocasionalmente, vestindo linho branco, flutuando entre a piscina e o escritório de Lúcia, sempre com o ar de quem esperava que o mundo servisse, mas de maneira charmosa. Nos primeiros meses, a rotina foi minha paz. Eu limpava, cozinhava, passava e observava. Via Lúcia comandar o mundo por telefone, uma titã. Via Ronaldo ler revistas de carros antigos, um garoto preso num corpo de homem. Eu era invisível, e isso me dava segurança. Meu conflito inicial não era com eles, mas comigo mesma. Eu desejava a estabilidade que a casa representava. O obstáculo era meu medo constante de cometer um erro e ser mandada embora, voltando para o zero. Tudo mudou na noite do aniversário de Lúcia. Eu estava servindo taças de champanhe. Usava meu uniforme impecável, que contrastava com os vestidos de grife das convidadas. No momento em que Ronaldo me pediu um guardanapo, ele sorriu aquele sorriso de verão e disse algo banal como: "Ótimo serviço, Ana." Lúcia viu a distância, o sorriso e o movimento dos meus lábios ao agradecer. O olhar dela, frio como gelo recém-quebrado, parou em mim. Foi como se naquele instante eu tivesse deixado de ser um robô de limpeza e me tornado uma ameaça biológica. A partir daquele dia, a casa se tornou meu tormento. O ciúme de Lúcia não era um simples medo de traição. Era a insegurança cruel de uma mulher que via sua idade refletida na minha juventude. Ela queria esmagar o que me fazia jovem, o que ela achava que Ronaldo poderia desejar. As exigências se tornaram impossíveis. Ana, esta toalha de banho tem um fio solto. Inaceitável. Você não tem olhos? A cera deste chão deve ser aplicada na horizontal, não na vertical. Isso é primário, Ana. O arroz está muito al dente. Você não é uma cozinheira. Você é uma desgraça. Ela não dizia desgraça em voz alta, mas o seu tom e o seu olhar o gritavam. Eu comecei a chorar no chuveiro. Meu corpo doía de exaustão e minha alma de humilhação. Eu tentava ser perfeita, mas a perfeição era o objetivo móvel que ela usava para me manter em submissão. Sentei no chão do quarto de serviço, olhando para a porta que eu trancava por dentro todas as noites. Eu queria desaparecer, mas eu tinha que ficar. Eu precisava daquele salário. Paradoxalmente, o tormento me aproximou de Ronaldo. E essa aproximação foi a primeira das minhas tentativas frustradas de resolver o problema. Eu pensei, se o ciúme é o problema, talvez a indiferença dele me salvasse. Mas não funcionou. Quando Lúcia me forçava a passar a mesma roupa 3 vezes, alegando vincos invisíveis, Ronaldo intervinha. Lúcia, por favor, é só uma camisa. Fique fora disso, Ronaldo. É questão de padrão. Ela precisa aprender. Ele me encontrava depois, nos corredores ou na cozinha. Ele não falava muito. O que ele oferecia era o silêncio protetor.
a cumplicidade. Você está bem, Ana? Ele perguntou uma tarde, quando eu limpava o carro dele, debaixo de um sol de rachar, amando de Lúcia. Estou, senhor Ronaldo. É só o trabalho. Ele se inclinou, pegou a mangueira da minha mão. Ela está passando dos limites. Eu sinto muito. Não sinta. A casa é dela. Nesse momento, eu senti a dor que ele dizia sentir. A dor de um homem subjugado. Eu queria ser a salvação dele tanto quanto ele parecia ser a minha. Ele começou a me defender abertamente. Isso, claro, só piorou a situação com Lúcia. Ela os via conversando e o veneno aumentava. Ela triplicava minhas tarefas, me proibindo de usar elevadores e me forçando a subir e descer as escadas com bandejas pesadas. A tensão se tornou física. Eu ansiava pelo toque dele, não por desejo, mas por validação. Eu queria que alguém daquele mundo me visse, me reconhecesse como digna de algo além do trabalho escravo. Meu desejo era reconquistar a dignidade que Lúcia estava me roubando. O obstáculo era que eu buscava isso no lugar mais perigoso possível, o colo do meu agressor indireto. A cada defesa de Ronaldo, Lúcia se afastava dele, e ele vinha mais para perto de mim. O ponto sem retorno não foi um beijo. Foi a chuva. Uma noite. Uma tempestade de verão atingiu a mansão. Faltou luz. O terror tomou conta de mim, lembrando-me da fragilidade da minha vida. Eu estava na cozinha, procurando velas quando ouvi a voz dele. Ana? Está tudo bem? Ele estava sem camisa, iluminado apenas pelos raios que cortavam a escuridão. Parecia um deus grego surgindo da escuridão. Meu coração batia como um tambor. Está muito escuro, Sr. Ronaldo. Ele se aproximou. Senti o cheiro de ozônio e de seu perfume caro. Eu não sou seu senhor, Ana. Eu sou Ronaldo. Ele acendeu um fósforo. A pequena chama iluminou os seus olhos verdes, cheios de uma tristeza que parecia genuína. Ele não era a alegria de verão, mas sim o naufrágio na tempestade. E ele me beijou. Não foi um beijo roubado. Foi um beijo aceito, desesperado. Foi o momento em que a linha entre a gratidão pela proteção e o desejo por pertencimento se desfez. Eu me entreguei a ele nos degraus da escada da cozinha, num frenesi de medo e alívio. Eu estava trocando a humilhação diária pela humilhação secreta. Eu me apaixonei por ele. Não pelo Ronaldo real, mas pelo meu Ronaldo. O defensor, o vulnerável, o homem que me via quando Lúcia tentava me apagar. Eu havia me tornado a amante secreta, a sombra que iluminava a vida dele. E a vida dele era a minha nova obsessão. Nossos encontros eram furtivos, apressados, em recantos daquela casa enorme. A adega, a biblioteca, quando Lúcia viajava, o quarto de hóspedes. O perigo era o tempero, o medo de Lúcia, a nossa adrenalina. Eu vou sair daqui, Ana, ele prometia, sussurrando contra meu cabelo no silêncio da noite. Eu vou te levar comigo. Nós vamos recomeçar. Eu acreditei. Acreditava na dor dele, no desejo dele, na nossa fuga. Eu não via que eu era, para ele, apenas um ato de rebeldia infantil. A audácia cresceu à medida que a loucura se instalava. O quarto de Lúcia e Ronaldo era o único lugar que nunca ousávamos usar. Era o templo do poder dela. O único espaço onde eu, como empregada, tinha que ter o máximo de respeito. Mas Lúcia viajou para Nova York para fechar um negócio importante. Estaríamos sós por uma semana inteira. Na terceira noite, Ronaldo me levou pela mão. Venha. Hoje você é a patroa. A ironia era cortante. O quarto principal era um espetáculo de seda e ébano. Ele me pegou nos braços e me levou para a cama dela, a cama dos reis. Não era mais sobre amor ou proteção. Era sobre a transgressão, sobre gritar nosso segredo para o universo de Lúcia. Era estúpido, imprudente e, por isso, incrivelmente excitante. Estávamos no auge da nossa imprudência, perdidos no fervor da traição e na ilusão de que o mundo não nos veria. E então, o clique. Não foi um grito. Não foi a porta arrombada. Foi o som do trinco girando na porta. Lúcia estava ali. Ela estava vestida com um casaco de pele, os cabelos intactos,
O rosto sem uma ruga de cansaço da viagem transatlântica. Ela não parecia zangada. Não parecia surpresa. Ela parecia decepcionada, mas com a calma fria de quem esperava exatamente por aquilo. Eu me encolhi sob o lençol de seda, paralisada pelo terror e pela vergonha. Ronaldo pulou da cama, pegando um roupão em pânico. Lúcia, o que está fazendo aqui? A voz dele era infantil, desolada. A minha respiração cessou. Este era o momento decisivo, o clímax da nossa tolice. Eu esperava o barraco, os gritos, o caos. Mas Lúcia era uma mulher de negócios. E ela lidava com a traição como lidava com um conselho de administração mal sucedido. Eu voltei mais cedo, Ronaldo. O meu negócio de Nova York foi encerrado satisfatoriamente. O seu, entretanto, está prestes a ser encerrado por mim. Ela olhou para mim. E o seu olhar não era de ódio, era de pena. O que aconteceu em seguida foi uma aula de anatomia da alma humana. Lúcia sentou-se na poltrona do quarto, acendeu um cigarro, algo que ela nunca fazia, e nos observou. Ela parecia estar assistindo a uma peça de mau gosto. Ronaldo, ela começou, a voz baixa e controlada. É patético, honestamente. Ronaldo, vestindo o roupão, tentava negociar. Eu posso explicar, Lúcia, foi um erro. Eu? Você vai explicar o quê? Que você trocou uma cama de seda por um tapete de luxo com pernas? Ela fez uma pausa, soltando a fumaça lentamente. Eu sei quem você é, Ronaldo. E eu sei quem ela é. Ela olhou para mim novamente. E a revelação veio. Não com a força de um raio, mas com a precisão de um bisturi. Ana, o seu erro não foi dormir com ele. Foi achar que ele era a chave para a porta desta casa. O meu erro foi achar que um rosto bonito poderia preencher um vazio. Ela apertou o cigarro no cinzeiro de cristal. Deixe-me expor a verdade para você, Ana, já que você foi imprudente o suficiente para se envolver com o meu projeto. Projeto. A palavra me atingiu como um tapa. Ronaldo é um vagabundo, Ana. Um parasita de luxo. Ele nunca teve uma conta de luz, nunca pagou um condomínio, nunca sequer abriu a própria carteira para pagar um café nos últimos 10 anos. Ele é um brinquedo, Ana. Um menino bonito que eu encontrei numa praia, que estava disposto a ser meu troféu em troca de uma vida sem responsabilidades. Eu senti o chão girar. Olhei para Ronaldo. A tristeza nos seus olhos se transformou em terror e, em seguida, numa raiva infantil. Ele era o homem mais bonito que eu já havia conhecido. E o mais vazio. Esta casa, estes carros, este império de cosméticos. Tudo é meu, Ana. Eu construí sozinha. Eu sou a Lúcia. E ele? Ela apontou para Ronaldo com o queixo. Ele é um acessório que eu aluguei para me sentir mais jovem. E você, Ana? Você foi o último teste. Ela se levantou. Agora, a sua voz tinha a força de uma deusa vingadora. Você achou que eu estava com ciúmes da sua beleza? Eu estava apenas esperando. Sabia que mais cedo ou mais tarde você se tornaria um espelho para a vaidade dele. Você daria a ele a validação que ele precisava para se sentir um homem de verdade e não um gigolô de alto padrão. Você caiu no jogo dele, Ana. E ao fazer isso, você me deu a prova que eu precisava. Ela se virou para Ronaldo, que estava pálido e tremendo. Você está demitido, Ronaldo. E ao contrário da Ana, você não tem para onde ir. Lúcia ligou para a segurança, deu instruções concisas e virou-se para sair. Eu dei a ele uma boa vida, Ana. Ele só tinha que ser bonito e me acompanhar nos eventos. Ele falhou. Vá arrumar as suas malas. Você tem 10 minutos. Ronaldo explodiu. Gritos de desespero, súplicas, ameaças vazias. Lúcia, você não pode fazer isso. É minha casa também. Não. É a minha casa, paga com o meu dinheiro, e você está invadindo. Fui para o meu quartinho. Olhei para o meu uniforme de empregada pendurado na porta. Eu estava suja, nua, mas, de alguma forma, livre. Eu ouvi os gritos de Ronaldo sendo arrastado pelos seguranças. O homem que eu amei, o meu salvador, estava chorando na rua, sem um tostão, sem um plano. Ele estava desabrigado pela primeira vez na vida. E eu? Eu tinha meu salário daquele mês e o endereço da minha mãe. No final, Lúcia me pagou 3 meses de salário adiantado.
Você fez o seu trabalho, Ana. E o meu? Eu não entendi. Você foi o catalisador. Você me deu a coragem de me livrar de um peso morto que eu estava tolerando há anos. Eu saí da mansão Vespúcio da mesma forma que entrei, humilde e com a mala na mão. Mas eu não era mais a mesma. A reviravolta emocional me atingiu na volta para casa. Eu não sentia ódio por Lúcia. Sentia uma estranha admiração. Ela era a vilã da minha história de amor, mas a heroína da sua própria história de poder. Ela me ensinou, sem palavras, a diferença entre o poder ilusório da beleza e o poder real da independência. Eu me apaixonei por um homem que era apenas um reflexo do meu próprio desejo de subir na vida. Eu troquei a dignidade do trabalho por uma fantasia de amor que era, na verdade, uma transação financeira. Hoje, formei-me em administração. Trabalho em uma empresa que cofundei. Meu escritório tem janelas com vista e não tem mármore italiano. Eu me visto com roupas simples e confortáveis. Nunca mais procurei um homem para me salvar. A lição foi dura. A maior lição que o pior dia da minha vida me trouxe foi a de que a única coisa verdadeiramente magnética é a nossa própria força interior. Ronaldo era lindo, mas era oco. Lúcia era fria, mas era sólida. Olho para trás e percebo a ironia. Eu, a empregada doméstica, era mais rica que o patrão. Eu tinha um futuro para construir. Ele só tinha a beleza para vender. E naquele dia, a dona da beleza dele havia retirado a placa de vendido. A porta da mansão Vespúcio se fechou para mim, mas abriu a porta para minha vida. E por isso, por aquela exposição dolorosa e brutal, eu sou eternamente grata a Lúcia. Ela destruiu meu conto de fadas, mas me deu a realidade. E a realidade, finalmente, era minha.